Como vai, pessoal? Eu sou o Teodoro, mais conhecido como Theo de Pera. Estamos mais aqui um dia para comentar um pouquinho das convocações para a Copa do Mundo dos defensores e comentar um pouco mais sobre o futuro de cada atleta dentro do próximo ciclo da seleção, que ainda a gente tem muita especulação, mas não sabemos qual vai ser o destino, qual será o nosso treinador da amarelinha. Quais serão os atletas que farão parte do setor defensivo para o ano de 2026, incluindo o ciclo todo de 2023 até a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e no México? Vamos lá. O primeiro atleta que a gente fala aqui é o Daniel Alves. Talvez a convocação mais polêmica. Não vou entrar nesse assunto, pois a Copa do Mundo é passada. Na minha visão, coerente. Depois eu posso fazer um vídeo aqui, posso explicar o porquê eu acho que é realmente coerente. Mas é um lateral direito com 39 anos, 127 jogos pela seleção canarinho, pela amarelinha. Os seus pontos fortes, desde a época de Barcelona, Sevilha, desde que lançou o futebol, é a sua técnica, o seu apoio ofensivo, as suas demasiadas assistências. Até hoje é o atleta que mais deu assistências para o Léo Messi. E também a sua construção de jogo. Tecnicamente, por ser um atleta muito bom, ele sempre conseguiu fazer o time jogar. Não precisa ser um lateral correria que nem era o Cafu. É um lateral mais técnico e consegue fazer o time jogar. Isso são suas principais qualidades. Na Copa do Mundo foi pouco utilizado e eu creio que não deverá fazer parte do próximo ciclo. Na verdade, tenho certeza, e não será mais um atleta que estará na próxima Copa do Mundo. Demos adeus ao Daniel Alves, a última participação dele contra a Coreia, substituindo o Militão, que estava pendurado para não tomar cartão amarelo. A última partida de Daniel Alves foi contra a Coreia numa Copa do Mundo. O segundo atleta é Danilo Luiz, atleta campeão da Libertadores pelo Santos em 2011. Jogou no Manchester City, no Real Madrid, tá na Juventus, foi daqui para o Porto, foi muito bem na Europa, tem alguns títulos importantes, mas nunca conseguiu se firmar em ser titular de nenhum time, apenas agora na Juventus, fazendo às vezes uma linha de 3 na zaga, sendo um zagueiro, às vezes faz um primeiro volante, numa equipe mais postadinha como é a Juventus. O atleta tem 31 anos, 49 jogos pela seleção, fez parte do ciclo todo, foi o nosso lateral titular no ciclo. E tem como suas principais características o bom passe, o bom primeiro passe. O Danilo é um cara que sai construindo com muita qualidade. Defensivamente é um ótimo defensor e tem muito posicionamento. A gente pode falar que ele é um bom defensor porque quase sempre ele está bem posicionado. Você não vê o Danilo sair correndo atrás de atacante, dividir uma bola errada no meio. E o X1 defensivo dele, o mano a mano, é um bom jogador. Não à toa o Tite fez uma tática de sair construindo com o Danilo por dentro como um segundo volante junto com o Casemiro na Copa do Mundo. Mas agora o mesmo deu entrevista, falou que deve iniciar a transição para jogar de zagueiro na Juventus. Então eu creio que não será o nosso lateral titular na Copa de 2026. Mas eu acho que vai ser um lateral que nesse próximo ciclo vai começar jogando. Não temos outro no momento. Talvez o Emerson Royal é um atleta para se pensar, mas o Danilo deve começar o próximo ciclo, amistosos e eliminatórias sul-americanas, como nosso lateral direito titular, como foi bem na Copa do Mundo de 2022 no Catar. Alex Telles, lateral esquerdo com 29 anos e apenas 8 jogos na seleção. Participou apenas dessa reta final de ciclo. A lateral esquerda estava sendo bem concorrida por Renan Lodge, Guilherme Arana, Alexandre, que foi titular em quase todo o ciclo, e também pelos Alex Telles, que estava correndo por fora. Jogando muito bem no Porto, se transferiu para o United. A gente achou que ele seria mais utilizado na seleção, mais a baixa dele no United e a transferência para o Sevilha fez ele perder um pouco de espaço na seleção. Mas a questão do Renan Lodge, primeiro não foi convocado porque não tomou a vacina, depois caiu de ritmo no Atlético Madrid, hoje está no Nottingham Forest na Inglaterra, revezando, não é titular absoluto. E o Guilherme Arana, que talvez iria para a Copa por ser uma solução mais ofensiva do que defensiva, como o Alex Telles e o Alexandro creio que faltou isso na Copa. Por incrível que pareça, a gente tinha 2 laterais defensivos, na verdade 4.
contando com o Militão, Danilo, Alex Telles e Alexandro, sem contar com o Dani Alves. E faltou um pouco esse overlap, essa passada no fundo, que a gente estava acostumado muito com o Marcelo, Maicon, Cafu, Roberto Carlos. Eu acho que faltou um pouco. As suas principais características são os cruzamentos, ali do 3/4 de campo. Ele não chega tanto no fundo com os laterais citados acima, mas é um lateral que tem o drible como qualidade. Isso se faz ele conseguir avançar e fazer bons cruzamentos. Tem um bom primeiro passe para sair na construção e é um marcador ok também, se tratando de seleção brasileira. Alexandro, nossos titularaço da Copa do Mundo, do ciclo todo. Um lateral, um defensor pela esquerda, evoluiu muito taticamente ao se transferir para a Juventus. Lá ele joga com uma linha de 3-5-2, um 3-4-3, ele reveza muito entre a zaga, entre a ala. Ele evoluiu muito taticamente, isso se fez ser titular no ciclo todo, até pela carência de laterais que nos entregam constância. Você vê o Arana fazendo 3-4 jogos muito bons ofensivamente, depois defensivamente deixa a desejar. Renan Lodge, mesma linha de raciocínio. É um lateral esquerdo com 31 anos e 37 jogos pela seleção. Fez grande parte desse ciclo, foi o nosso lateral titular. E os seus pontos fortes é a velocidade e a cobertura. Ele consegue, às vezes ele erra, dá um bote errado, só que pela sua velocidade ele consegue fazer essa cobertura com muita maestria. É um lateral com uma técnica ok, mas não é o auge da seleção que a gente espera para um titular de Copa do Mundo para a seleção brasileira. A gente que é acostumado aí com Leonardo, já jogou na posição, Branco, Marcelo, Roberto Carlos. Alexandre é um nível um pouco abaixo nesse quesito todo. Gleison Bremer, quem imaginava? Uma convocação, não vou dizer que nos pegou de surpresa, porque é um atleta que vinha em nível muito bom. Foi mais por Lucas Veríssimo, que faria parte do ciclo, fez um pouco parte do ciclo, rompeu o LCA, ficou fora do último ano de convocação, depois transferir para o Benfica e iniciar muito bem a temporada europeia. O Diego Carlos, que na minha opinião estava um ano antes, eu daria como certa a convocação como quarto zagueiro, por isso os outros três a gente já tem uns 3 anos quem seriam. Mas ao se transferir para a Inglaterra, depois de ser campeão da Europa League com o Sevilha, fazendo gol de título, caiu muito o nível, não fez boas apresentações, e a realidade é que o Bremer concorria basicamente com o Gabriel Magalhães. E aí, por alguma escolha do técnico, do Tite, técnica, alguma coisa que a gente não sabe, algum estudo diferente, o que ele achou que ia precisar e não ia precisar, ele escolheu o Bremer. Fomos bem representados, é um atleta se pensando no próximo ciclo, 25 anos, tem 3 jogos pela seleção, uma convocação antes do ciclo, e é um zagueiro muito forte, tem uma força física explosiva muito forte, ele é aquele caça-atacantes. A gente pode colocar qualquer atacante com ele que ele vai conseguir caçar, ele vai atrás do atacante, vai brigar, e ele é um destruidor, porque ele chega junto, ele é o famoso zagueiro, ele é o Domingos da nova geração, lógico, com seus devidos patamares, um seleção, Europa, Juventus e outro Santos, São Caetano, Santo André, com todo respeito ao Domingos, que é parceiro de futebol ali em Santos, mas Bremer, nosso quarto zagueiro numa Copa do Mundo. Éder Militão, zagueiro e lateral direito. Lateral direito, ele fez muito no São Paulo na base, subiu no profissional fazendo lateral direito, por hora improvisado, porque nós não tínhamos no time que o São Paulo foi vice-campeão brasileiro. Foi pro Real Madrid jogando zagueiro, lateral, quando o Carvajal estava lesionado. Hoje é titularíssimo na zaga, junto com o Alaba ou qualquer outro zagueiro que chega. Agora tá o Antônio Rüdiger. E é um zagueiro totalmente completo, é muito rápido, é muito bom no bola aérea. O 1 contra 1 dele é sensacional, e a cobertura, tanto por causa da velocidade e força física dele. É um atleta que a gente vai ter por mais 5, 6 anos na seleção. É o zagueiro titular da nossa próxima Copa do Mundo. Com 24 anos, 23 jogos pela seleção. Tem 24 anos, mas tem um futuro. Está em constante evolução. Vai ser top 5 zagueiros do mundo logo. Está no top 10 já, hoje em dia. É o nosso reserva da posição. Marquinhos Correia, zagueiraço, joga de terno, 28 anos, 71 jogos para a seleção.
Na minha opinião, capitão do próximo ciclo, capitão, titular, dono do time. É um zagueiro, foi pouco valorizado para a Europa quando foi pelo Corinthians, jogou um clássico, foi campeão da Copa São Paulo junto com o Antônio Carlos em 2011, salvo me engano, onde foi o Santos, 2012, se eu não me engano. Foi para Roma, fez algumas temporadas muito boas, foi para o PSG, ao lado de Davi Luiz, Thiago Silva, Sacou, agora Sérgio Ramos. É um zagueiro totalmente completo, tem uma força física absurda, bola aérea é muito bom, tanto ofensiva quanto defensivamente, tem um bom passe, a primeira saída de passe, não à toa, joga de volante às vezes no PSG, e tem uma personalidade absurda, não é qualquer jogador que vai para um pênalti de decisão, vai bater, independente se fez ou não fez o gol. Ele foi pra bola, uma puta personalidade, nosso capitão, Marco Aouas. E ele pra mim, o maior não digo, porque maior tem mais itens, títulos e algumas coisas afim, mas o melhor zagueiro que eu vi jogar. Aí tá um erro de digitação, lateral direito, porque ele não faz a posição. Zagueiro vice-campeão da Libertadores em 2008 pelo Fluminense, aquele empate 3-3 com a LDU. Foi pro Milan, foi campeão italiano em 2009, melhor jogador, ganhou todos os títulos possíveis na Europa, faltava a Champions League, e aos 37 anos ele conseguiu conquistar a Champions League pelo Chelsea. Após o PSG não procurar para renovação, foi pro Chelsea, no seu primeiro ano é campeão da Champions League, jogando, embora tenha saído machucado na final. É um zagueiro, joga à frente do seu tempo, ele assistiu o jogo antes de poder jogar, é uma leitura de jogo impecável. Ultimamente, fisicamente, ele tem deixado a desejar automaticamente por conta da idade, mas o que ele faz com a leitura de jogo é sensacional. Coisas que a gente vai começar a dar valor quando ele se aposentar, que nem foi com outros atletas. Uma bola aérea muito boa, tem alguns gols tanto ofensivamente quanto defensivamente. É um zagueiro construtor, um bom passe, sai jogando com maestria. Uma cobertura muito boa, porque ele tem uma leitura de jogo muito boa, ele está sempre antecipando, todas as bolas longas é Thiago Silva, e tem um ótimo passe. Para mim é um zagueiro totalmente completo, o melhor da sua geração, e está entre os melhores da história. Tem alguns outros bons zagueiros da geração, como Sérgio Ramos, Van Dijk, Rudiger, falando nessa geração mais 2015 para cá, obviamente, mas sem dúvida o Thiago Silva está entre os melhores maiores. É isso daí, comentei um pouquinho do que eu acho do nosso ciclo, próximo ciclo, alguns atletas, algumas características. Você concorda comigo, não concorda? De antemão, deixa seu like, se inscreve no canal. Tô começando essa nova série, minissérie, falando um pouquinho da seleção brasileira, do próximo ciclo. E cada dia eu quero vir com a camisa de um time diferente, seja time de várzea, time futebol brasileiro, europeu. E hoje eu venho com a camisa do Santástico, uma das mais bonitas já feitas na história do futebol, juntamente com a parceria de Charlie Brown. Observem, e é isso.